Boa tarde a todos, todas e todes que nos ouvem. Eu vou agora, então, aqui tentar fazer essa transmissão. Deixa eu só ver, já está aqui. Hum, não está passando o slide para você, certo? Ah, agora está. Agora está. Deixa eu só localizar aqui. Perfeito. Então, um prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar a presidência da mesa e, em seu nome, todos os colegas que me antecederam e que participarão desse evento também. Parabenizar aí o professor, em nome do professor Alexei e do Ramiro, do Grupo de Estudos e Pesquisa Riscos Globais vinculados ao IEAC, né, da Universidade Federal de São Paulo, pela organização do evento. Bom, inspirada, então, nesse título, né, do encontro anual, que menciona riscos globais, a minha fala, ela vai abordar basicamente 3 aspectos, tá? Então, o primeiro deles é o conceito de risco, porque a gente não consegue falar do mais sem falar do menos, então partiremos do conceito de risco para depois falar do conceito de risco de desastre. Vamos olhar também para a questão dos atributos do risco sistêmico, né? E a conexão entre riscos globais e locais, destacando a importância do fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil brasileiro, sobretudo no âmbito municipal, né? Especialmente no que concerne a 2 eixos básicos, que é a perspectiva, que são, né, a perspectiva da governança e do financiamento. Em função do tempo, farei isso de maneira resumida, mas depois temos tempos para esclarecer qualquer dúvida que possa permanecer, tá bem? Então, começando aí pelo conceito de risco, nós poderíamos, então, assumir diversos autores, né, que falam de risco, poderíamos falar de Giddens, poderíamos falar de Mary Douglas, poderíamos trazer a Ian Sanoff, enfim, poderíamos falar de muitos autores. Mas eu gosto muito do conceito do Luhmann, né, que aparece no livro Sociologia do Risco, que também tem traduzido para o inglês e para o espanhol, onde ele conecta o conceito de risco à seguinte passagem, né, de que o futuro da sociedade depende da tomada de decisão, né? Ou seja, o futuro se transforma em risco na medida em que aumentam as possibilidades de escolha. Então, para falar sobre esse conceito especificamente, é bom lembrar que o Luhmann sugere um conceito de risco baseado na distinção entre risco e perigo, né? E essa definição, ela distingue 2 situações que supõem a existência de incerteza quanto ao quê? Os chamados danos futuros, tá? Então, no caso da tomada de decisão, no caso do risco, a tomada de decisão tem um papel chave, porque ela é quem vai conduzir, né, a uma situação que resulte ou não em um dano. Então, é importante salientar que, segundo esse conceito de risco que eu estou apresentando para vocês, que está muito relacionado à perspectiva de escolha, né, não é relevante o fato de que quem decide perceba o risco como desdobramento da sua decisão, ou que o dano venha a ocorrer no momento ou logo depois dessa decisão. O que é pertinente para o conceito de risco nesse contexto aqui que eu trago hoje é a possibilidade de o dano ser evitado. Né? Então, eu gosto de dizer sempre, desde o começo, em todas as minhas falas, que eu parto do pressuposto de que a ideia de desastre não deve ser tratada como natural de plano. Né? Nós trabalhamos com uma ideia de ameaças naturais e com desastres socioambientais. Por isso é que eu gosto muito de trabalhar essa noção do Luhmann de escolhas, né? Dentro de uma perspectiva de que o desastre é um processo que se constrói, é desenvolvido e alimentado, e quem sabe a gente, né, seguindo a ideia da Ruana falando antes, e também mitigado em sociedade, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Na sequência desse conceito maior, nós temos uma evolução enorme, vejam, né? E aí vem o escritório da ONU e conecta
um conceito de risco com a perspectiva do desastre. Né? Então, o Escritório da ONU para a Redução de Risco de Desastre nos apresenta essa figura que vocês veem no meio da projeção, uma figura já bastante conhecida, que define risco de desastre como o potencial de perda de vidas, de bens, né? Que pode acontecer na sociedade, numa comunidade especificamente, num determinado período de tempo, né? Que costuma ser trabalhado dentro de uma perspectiva probabilística, em função de basicamente 4 elementos: perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade, tá? A figura aqui traz perigo, exposição e vulnerabilidade. O que eu quero chamar a atenção, já que nós estamos aqui num seminário sobre riscos globais, é que, além do perigo, que é essa ameaça natural, o vendaval, né? Por exemplo, aquele vendaval que vem e gera um grande desastre. Esse seria um exemplo de ameaça, né? Mas ele vai gerar um desastre ou não, a depender da exposição daquele contexto e da vulnerabilidade daquela circunstância que ele impactar. Se nós não tivermos exposição e vulnerabilidade, muito provavelmente nós não teremos um desastre, ou teremos um evento de uma magnitude bem menor ou próxima de um desastre, tá? Além disso, eu gostaria de chamar a atenção do que circunda esta imagem, que é uma série de outros elementos extremamente relevantes, sobretudo nesse nosso contexto da fala de hoje, né? Nós temos fenômenos ambientais conhecidos, né? Nós temos as questões sociais, os processos econômicos, temos a forma como tratamos as emissões de gases de efeito estufa e, portanto, como tratamos a questão da emergência climática, na perspectiva da mitigação. O uso da terra, sabemos que a questão do desmatamento impacta em todo esse processo que eu estou falando aqui. E temos dois fenômenos, mudança climática e variabilidade climática, né? Sendo que hoje alguns estudos ainda já conectam a perspectiva da variabilidade climática à mudança climática, dizendo que é possível que alguns fenômenos, como o El Niño e Laninha, estejam sendo potencializados pela mudança climática. Alguns estudos, ainda precisamos evoluir nesse sentido para fazer uma afirmação científica contundente, mas já temos essa observação. De modo que o que eu quero chamar a atenção de vocês é que não se trata apenas de ameaça, de exposição, de vulnerabilidade e da capacidade de uma determinada comunidade, de um território, se proteger de um desastre, mas de todo esse contexto maior que circunda esse processo, né? E ainda não bastasse, nesse cenário complexo, né, integrados e massivos desafios, a gente pode dizer assim, nós temos ainda a potencialização de tudo pelo aumento da conectividade entre as sociedades devido à globalização, né, econômica e o que nos conduz ao que a gente denomina de interdependência sistêmica entre nações ou regiões. A figurinha do Covid-19, que vocês enxergam mais ao canto da projeção, procura trazer a figura, elucidar essa ideia que eu quero dizer para vocês. Tá? Então, a pergunta que fica é: o que fazer diante deste contexto todo? E aí, parece óbvio que se nós temos desafios interconectados e sistêmicos, nós temos que buscar soluções com as mesmas características, né? O que implica numa abordagem coordenada de governança de risco. O problema é que muitas vezes sistemas, né, e governos até buscam fazer o seu melhor, mas de forma não abrangente e coordenada, o que gera uma movimentação, uma resposta, por assim dizer, fragmentada e frágil. Isso já foi dito até pelo presidente da ONU. Isso pode ser muito bem observado em termos de dados, né? Vamos pegar o exemplo, nós temos dados, mas é difícil organizá-los de forma unida e concatenada. E sem conhecer dados, nós não conhecemos os riscos. E aí, como consequências, temos dificuldade de definir mecanismos de governança. Algumas orientações, né, são muito importantes e recentes nesse sentido, de como enfrentar esse cenário, principalmente pós-Covid.
como uma série de documentos internacionais do Escritório da ONU para a Redução de Risco de Desastre e do próprio Conselho Internacional de Ciência, né, que desde 2019 tem apontado que precisamos olhar de forma diferente para os elementos que compõem o risco de desastre, ou o conceito de risco de desastre, ou esses elementos que estão projetados na figura que vocês estão vendo, e enfrentar cada um deles de forma articulada e sistêmica. Né? Então, como a gente pode observar, né, já falava um pouco sobre isso também os que me antecederam, os elementos do risco de desastre, eles trazem as graves características da nossa sociedade, como a pobreza, como a desigualdade, como os conflitos, né? Que quando conectados, por exemplo, a circunstâncias como a emergência climática e a outros fatores que nós conhecemos, potencializam aquilo que a gente chama de cenários de hiperriscos. E nesse contexto, em que os desastres são causados por fragilidades, né, e desigualdades pré-existentes no território, as vulnerabilidades locais e as causas sociopolíticas precisam ser tratadas para entender e gerenciar esses riscos sistêmicos. Né? Então, seriam, digamos assim, dois caminhos básicos ou premissas para que a gente efetivamente enfrente a questão. Agora, nós sabemos que agir dessa forma está cada vez se tornando cada mais desafiador, né? Porque os riscos, eles não são simples, eles são múltiplos e eles vêm ao mesmo tempo. Por exemplo, hoje, no dia 25 de outubro de 2023, mais de um estado brasileiro enfrenta problemas ainda com a pandemia, com inundação e surto epidêmico. Tudo junto, né? Então, quer dizer, é por isso que nós precisamos entender a natureza do risco sistêmico e a interconexão em cascata que nos circunda quando pensamos em enfrentar riscos de desastre. Tá? Aí, acho importante trazer para vocês um pouquinho desses atributos chaves do risco sistêmico, que também já são conhecidos, mas por uma questão de lógica aqui da minha fala, são relevantes de serem lembrados. A primeira coisa é que esse tipo de risco ele pode transgredir os limites espaciais e setoriais com outros sistemas, setores e regiões geográficas, e levando aquilo que eu falei agora, que é o efeito cascata, basta lembrar a primeira comunicação que houve do vírus da Covid lá atrás, né? E como isso se expandiu rapidamente por aeroportos. Além disso, eles tendem a ser atenuados em vez de amplificados na percepção pública. E isso por conta de diversos fatores, como, por exemplo, a percepção de risco. E aqui vai um alerta, né? Que nesse contexto há aquilo que a gente chama de problemas no contexto de comunicação de risco de desastre, que é enorme, independente do desastre do qual estejamos falando. Além disso, esse tipo de risco não é linear, né? E há em relação a ele, naturalmente, incerteza em relação à magnitude e dificuldade de concatenação entre causa e efeito. Nós não estamos falando de algo simples aqui, né? E mais, esses fatores eles acabam parecendo particularmente proeminentes no discurso sobre mudança climática, né? Por exemplo, entre emissores de gases de efeito estufa, de um lado, e os locais onde os impactos das mudanças climáticas são os mais sentidos. Né? Então, nós sabemos, evidências científicas apontam para riscos sistêmicos correlatos à mudança climática, gente, desde a década de 70. Né? Inclusive, tem algumas coisas antes até. No entanto, agora, em tempos de pós-pandemia, né, depois de uma série de desastres que o nosso país está enfrentando em diversos estados, né, que nós passamos a ter um reconhecimento mais amplo da questão, como uma ameaça grave, né, trabalhada, inclusive, de maneira importante por alguns como uma emergência, né? Mas nós seguimos na luta para que a política de mitigação das mudanças climáticas atualmente implementadas sejam suficientes para atingir os objetivos do Acordo de Paris, ao qual o Brasil se obrigou internacionalmente. Então, percebam que nós ainda estamos, parece que um passo à frente e às vezes dois atrás. Né? E precisamos acertar esse passo nessa caminhada diante desse tipo de risco que nós estamos falando. Né? Então, eu gosto muito dessa imagem que segue aqui,
Ela é retirada do relatório do Banco Mundial, que analisa os principais riscos de desastre, tem todo ano atualização. Só que eu peguei aqui a figura genérica para dizer para vocês, né, que riscos sistêmicos, eles são causados por interdependências entre sistemas acoplados complexos, né, como diria Luhmann, que é um pouco aqui da fonte onde eu bebo bastante. O que são esses sistemas? Economia, direito, política, por exemplo, né? E essa pesquisa sobre riscos sistêmicos, ela surge lá da ciência da complexidade. Ela vem muito antes da gente tratar ela aqui, da gente interpretar e aplicar ela no contexto jurídico, né? E o que a diferencia é que ela não pertence a um campo específico. Não é por outra razão que ela foi desenvolvida por diferentes disciplinas científicas, com importantes contribuições da biologia, lá por Varela, depois da ecologia com Hollen, nós temos Maturana e tantos outros autores da sociologia que trouxeram para depois a gente fazer essa interpretação no direito. Então, em um primeiro momento, o risco sistêmico ele foi conceituado no contexto de uma dinâmica de rede, utilizando modelos epidemiológicos capazes de mostrar uma propagação, por exemplo, de um vírus com determinadas características dentro de um ambiente específico. Só que esses modelos eles não foram projetados para modelar a natureza sistêmica do risco e a antecipação de riscos sistêmicos. E essa é uma preocupação que foi ampliada nos anos 2000, a partir da crise financeira e dos impactos relacionados com o clima. Né? Então, circunstâncias como essas que eu estou mencionando para vocês, elas aumentaram a conscientização de como eventos específicos, né, como eventos físicos, econômicos, geopolíticos, têm efeitos indiretos em regiões e setores por meio de sistemas interconectados e interdependentes, causando perdas, né, que não são modeladas, potencialmente catastróficas e que comprometem, obviamente, uma série de direitos. Então, para entender um pouco do que eu estou querendo trazer aqui para vocês, no contexto do tema desse seminário, vamos imaginar uma seca, né? Uma seca que, apesar de naturalizada no Brasil, é um desastre, é classificada na codificação brasileira. A seca afeta o rendimento da colheita de uma determinada região. Leva o quê? O aumento dos preços dos alimentos, ou mesmo a sua escassez, como trabalhava com maestria Ruana anteriormente, né? Em outras áreas, e o potencial que essa realidade tem ainda, nós não podemos esquecer, há um potencial diante da escassez, há um potencial de desencadeamento de agitação social, o que vai desafiar a segurança pública, né? E requer uma série de intervenções de políticas nacionais, locais e institucionais. Tá? Então, fala-se muito pouco, mas o desastre é um fator potencializador de violência. Portanto, quando nós não acertamos a nossa caminhada no contexto de risco, nós estamos sim contribuindo para este processo também de aumento da violência. Tá? Por ter essa perspectiva de risco sistêmico ter sido desencadeada, como eu falei, pelas repercussões de crise financeira global do final dos anos 2000 e mais especificamente com a pandemia da Covid, a percepção de riscos sistêmicos muitas vezes se concentra em riscos globais, né? E isso é natural por tudo que eu falei até agora. No entanto, o risco sistêmico ele pode também, e na minha opinião, deve ser visto com uma característica dos sistemas em todas as escalas possíveis, global, nacional, regional e local, né? Claro que com os limites variando de acordo com cada contexto. E é nesse sentido, então, que eu saio do global e chamo um pouquinho a atenção para o nosso local em termos nacionais, né? Para falar um pouquinho sobre a perspectiva da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que foi instituída pela Lei 12.608 de 2012. Aí vocês vão dizer, não tinha desastre no Brasil antes de 2012? Tinha e muitos, né? Mas, de fato, a legislação brasileira, quem sabe numa outra oportunidade podemos conversar sobre essa evolução, decorre de uma série de desastres. Então, depois de uma série de eventos, nós tivemos a instituição da Lei 12.608. E aí, ela vai nos trazer, desde as disposições gerais, algo que é muito relevante, que é o dever
da União, Estados, Distrito Federal e municípios adotar as medidas necessárias à redução de riscos e de desastres, né? Por que eu trago essa perspectiva aqui pontual na minha fala? De uma abordagem sistêmica, porque ela está lá entre as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Então, a abordagem prevista pela lei brasileira, a lei diretriz brasileira em matéria de política pública de proteção e defesa civil, é a de que os entes federados devem desenvolver e atuar de forma sistêmica nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Isso é uma diretriz. E isso claramente nos conduz a não é só resposta. Nós precisamos superar a fase da resposta. Ela é uma das fases do ciclo de desastre. Nós precisamos compreender que as outras existem e que esta, dentro do possível, deveria ser eliminada. Né? Nós estamos falando de um sistema de proteção e defesa civil. Ou seja, antes de defender, antes de agir no plano de contingência, nós temos um dever de proteger. Né? Então, nós precisamos, eu gostaria muito de destacar esta questão aqui, porque dentro de uma perspectiva sistêmica, isso é muito importante. E aí, na sequência, nós vamos ter a lógica de governança, né? E também trazida por essa legislação e depois regulamentada posteriormente por decretos, como o caso do decreto 10.593 de 2020. Né? Nós vamos ter ali claramente que a governança em matéria de gerenciamento de risco e de desastre no Brasil está organizada de forma sistêmica. O que é isso? Nós vamos ter um sistema federal, um estadual, um distrital, um municipal de proteção e defesa civil. E cada um desses sistemas deve possuir um conjunto de órgãos e entidades da administração pública correlata responsável pela execução das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação pelo planejamento e coordenação também das ações de gerenciamento de risco. Quer dizer, são todas as fases do desastre, como essa responsabilidade, e ainda a responsabilidade pelo planejamento e pela coordenação das ações de gerenciamento de risco e de desastre. Nesse contexto, nós estamos falando de um contexto sistêmico, então estamos falando num contexto de Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E esse Sistema Nacional, então, vai atuar com as esferas de governo e vai complementar as ações de cada uma das entidades e órgãos de proteção para auxiliar a população em situação de normalidade ou de desastre. Né? Por que eu falo de normalidade? Porque de normalidade numa perspectiva de prevenção também, e não só numa perspectiva de resposta, como eu falei anteriormente. Né? Juntamente com essa governança que eu assinalei na projeção federativa, eu estou chamando, é assim que eu chamo de governança federativa, porque estou tratando dos sistemas de proteção e defesa civil, como mencionei. O grande sistema nacional ainda é composto pelo Conselho, né, de Proteção e Defesa Civil, as entidades privadas com atuação relevante na área de proteção e defesa civil e as organizações da sociedade civil. Né? Quando se fala no Conselho, então o Conselho e os seus órgãos componentes, tá bem? Essa, assim, de forma muito resumida, é a governança do gerenciamento de risco e de desastre no Brasil. É claro que poderíamos tratar de forma bastante detalhada sobre ela, mas trazendo aqui só para se ter uma ideia. E aí, afunilando ainda mais a minha observação de vir do global para o nacional, eu quero chamar a atenção do local, né? Porque eu acho muito importante trazer à luz a nossa realidade enquanto país. E, sobretudo, enquanto municípios expostos a uma série de ameaças e com muitas vulnerabilidades. E que também tem uma série de obrigações legais estabelecidas lá na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas que encontram uma série de dificuldades que não podem ser desconsideradas nesta conversa toda aqui. Né? Então, é por isso que é importante trazer a contribuição de uma pesquisa, né? Que aqui na minha fala ela vem no final, venho da ideia de risco sistêmico, passo para o global, destaco a importância do local e queria chamar a atenção para a importância do fortalecimento da defesa civil municipal nesse contexto de governança de desastre. Tá?
Eu trago dados para vocês aí, que são importantes, porque eles é uma das maiores, se não a maior pesquisa que já foi realizada no Brasil com defesas civis municipais, né? E o projeto traz um diagnóstico municipal de proteção e defesa civil em relação a três eixos, né? Estruturação, capacitação e governança, com o objetivo de aprimorar a implementação da política pública no país, olhando para o local. E, claro, estou destacando aqui especificamente essa pesquisa, é uma pesquisa conhecida do Projeto Elos, da qual fui uma das pesquisadoras, porque as defesas civis municipais, gente, elas são o elo-chave no contexto da governança de redução de risco e de desastre. No entanto, né, essa pesquisa, a partir da triangulação de uma série de instrumentos, identificou de instrumentos de pesquisa, né, de metodologia, identificou o que eu projeto para vocês aí, né, que quanto ao espaço físico, 65% das defesas civis dividem o espaço com outra secretaria. Nós temos um predomínio em todo o país de equipes compostas por uma ou duas pessoas. A lotação de 49% das defesas civis ocorre no gabinete do prefeito. 67% das defesas civis correspondentes não possuem viaturas, né? 30% não tem computador ou notebook. E aí eu queria enfatizar ainda um pouquinho mais. Vocês sabem que quando acontece um desastre, a primeira coisa que cai, que sai do mundo é a comunicação. Pois 86% das defesas civis do Brasil não tem radiocomunicador. 72% não tem telefone fixo, como eu mencionei. 53% não tem celular com acesso à internet para comunicação de ações de proteção e defesa civil. Apesar de nós termos uma regulamentação da Lei 12.608, no ano de 2021, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas poderíamos falar muito sobre isso, 59% apenas utilizam mapas de risco. E isso não significa que estejam com seus mapeamentos atualizados. 61% não utilizam o sistema de alerta antecipado. No quesito estruturação, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas eu falo aqui para vocês. Eu mencionei que ia destacar 2 pontos na minha fala, né? Governança e a questão do financiamento. E por que eu digo isso? Em relação ao financiamento, nós fizemos uma análise dentro do eixo do projeto e da pesquisa chamado estruturação. Aí, nós temos resultados por região do Brasil, mas em termos de Brasil, nós vamos ter aqui que 26% das defesas civis do país, né, apresenta como principal dificuldade em relação à estruturação a falta de recursos financeiros. Na sequência, 22% reclama da falta de equipe e de recursos humanos. E, em terceiro lugar, 19% diz que não tem equipamentos. Ora, se nós somarmos falta de equipe e recursos humanos e falta de equipamento, nós analisarmos o que precisamos para ter isso, nós vamos ver que nós temos um percentual enorme de problema envolvendo financiamento, né? Recursos financeiros, para que nós tenhamos o desenvolvimento daquelas perspectivas previstas enquanto diretrizes na lei efetivadas. E mais, isto impacta diretamente no contexto da estruturação e organização da governança. Em relação especificamente mesmo ao ponto da governança, eu trago aqui a confirmação de algo que também é conhecido no Brasil, mas dados, né, são muitíssimo importantes, assim como falei e vou falar no final dessa fala. 31% das defesas civis do Brasil destaca que o maior desafio relacionado à governança é conseguir apoio para a fiscalização e coibição da ocupação e construção em área de risco. 24% encontra desafios no trabalho relacionado com a população, né? E, em terceiro lugar, nós vamos ter
um grande desafio na perspectiva da governança, que é o reconhecimento do papel da defesa civil pela gestão pública municipal. Percebam a importância desses dados, né? E o quanto, olhando para eles e voltando na realidade, pode ser do desastre que vocês quiserem, que está acontecendo no Brasil agora, nós vamos entender uma série de questões, né? E por onde andam as maiores dificuldades desse contexto todo que nós estamos falando por aqui. Então, gostaria muito de, ao falar em riscos sistêmicos globais, destacar a diretriz fundamental de atuação sistêmica da nossa política nacional, trazer um pouquinho para os dados, para a realidade local dos municípios brasileiros, né? E chamar atenção para que, para seguir e para aprimorar as dificuldades que temos, precisamos considerar seriamente dados que já foram coletados e estão à disposição, inclusive para quem tiver interesse, todas essas informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, em uma publicação gratuita de 6 tomos, uma em termos de Brasil e cada uma por região, tá? Ali vocês vão encontrar mais dados por região. E aí, né, fica então aqui a pergunta, né, o que fazer e o que requer uma boa compreensão de riscos sistêmicos diante de tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, né? Partindo de uma conceituação geral, depois trabalhando a perspectiva do risco de desastre, levando o risco de desastre numa perspectiva sistêmica, trazendo para a diretriz da política nacional e olhando a situação dos nossos municípios. Né? Só isso que eu só trouxe alguns dados, por conta do tempo aqui que nós temos. Né? Eu tenho defendido que uma atuação, né? E sempre coloco aqui como considerações finais, porque estamos sempre aprimorando, melhorando e aprendendo. Mas eu entendo que uma boa compreensão de riscos sistêmicos requer boas ferramentas de avaliação de risco. Né? A falha no planejamento é o planejamento da falha. Essa frase é perfeita, porque ela nos traz exatamente o que nós estamos vendo no dia a dia do Brasil. Né? Uma boa governança de risco, né? O que é isso? Significa o desenvolvimento de estratégias nacionais e locais, definindo de forma clara quem faz o quê, em que momento, né? E tomando cuidado para evitar sobreposições de atribuições, né? Entre uma outra série de questões que também se identifica por conta de pesquisas hoje atualizadas no Brasil. Né? Além disso, um mecanismo de governança de risco sistêmico requer uma cooperação intersetorial, né? E engajamento das cidades, dos cientistas, reguladores e da sociedade civil. Costumo também dizer que um bom plano, né, de uma estratégia de redução de risco de desastre não se faz sem pensar em investimento. Se não tiver recursos, pessoas, especialistas e recursos para implementação de políticas públicas e planos, nós teremos belas leis, cartas de intenções, mas jamais uma proposta efetiva de resiliência. Tá? Precisamos, sim, de lideranças políticas e de visão de longo prazo. Eu não gosto de falar de desastre. Esses dias eu escutei. Vamos usar outro termo? Eu disse, não, eu falo de desastre, eu falo sobre risco de desastre, porque nós precisamos falar sobre isso. E precisamos tratar de desastres não naturais. É disso que nós precisamos, olhar para o problema de frente e, a partir de uma orientação técnica, buscar as melhores soluções. Né? Não posso finalizar essa fala sem antes dizer que precisamos de uma regulação jurídica voltada para a efetiva implementação do que já estabelece a política pública, por um lado, e do suprimento de lacunas urgentes por outros, que também não tenho tempo para dizer quais são, mas elas são muitas. Finalizo dizendo que uma perspectiva de risco sistêmico nesse sentido também é fundamental para garantir o desenvolvimento futuro sustentável e resiliente das cidades, que tem sido o foco de 3 grandes pilares e de 3 grandes acordos globais adotados em 2015, que é o acordo de Sendai, o quadro de Sendai, perdão, o Objetivo dos Desenvolvimentos Sustentáveis, né, e o Acordo de Paris. Quer dizer, se nós olharmos para essa perspectiva sistêmica, nós estamos contribuindo positivamente para o desdobramento desses 3 grandes documentos,
que nos orientam aí de forma bastante importante na busca da sobrevivência aqui nesse planeta. Eu agradeço imensamente a oportunidade e fico à disposição para a gente seguir conversando sobre uma série de questões que imagino que possam ter ficado. Obrigada mais uma vez pelo convite, parabéns pelo evento. Os percentuais que você apresenta. De fato, uma falha, né, que a gente tem aqui, uma série de falhas que a gente tem aqui no Brasil. Eu não sei nem se é uma pergunta que eu tenho, na verdade é um comentário, e eu queria saber sua opinião sobre isso. Assim, uma coisa que eu noto, eu tenho notado, desde que eu me entendo por gente, é como, falando de política, né, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas evitam falar, mas eu gostei que você trouxe essa questão. Me parece que o campo, a esquerda, a esquerda, os ditos progressistas, né? E eu me considero uma pessoa de centro-esquerda, meio que abandonam o discurso de segurança, de risco. Isso tem sido muito apropriado pela extrema-direita, né? Com respostas e soluções, muitas vezes não, reacionárias. Quer dizer, as soluções são todas muito simplistas, apelam para militarização. Me dá uma impressão sincera que existe uma apropriação do fato de que existem essas falhas no Brasil, elas existem, né? E elas são absorvidas e muito bem utilizadas pela extrema-direita, como quer dizer, está vendo, o Brasil está uma porcaria, os desastres acontecem, as desgraças acontecem, tem assalto, tem isso, aquilo, e enquanto isso a esquerda está discutindo se tem que usar gênero neutro. Quer dizer, você nota essa absorção do discurso da segurança pública, de contenção de riscos pela extrema-direita? Como é que você vê isso? Obrigada aí pela pergunta extremamente complexa, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que o Brasil não é essa porcaria, como você mencionou. Na verdade, em termos de gerenciamento de risco e de desastre, nós temos evoluído. O que acontece, né, eu vou falar aqui do ponto de vista do observador, do jurista, né, de quem observa a legislação já desde antes da sua existência, ou seja, antes de 2010, o que eu observo é que, independente de ser direita, extrema-direita ou esquerda, enfim, nós temos uma dificuldade muito grande de desenvolver uma política pública e implementar essa política pública. Isso é algo que, para mim, é impressionante. E eu trago o exemplo sempre típico dessa circunstância, que é o que nós vemos da questão da obrigatoriedade do mapeamento das áreas de risco e a sua relevância para o gerenciamento de risco e de desastre. Nós estamos vendo que as pessoas estão morrendo. Elas estão morrendo porque elas moram em locais inapropriados. Isso não é simples. Né? É o contrário, isso é extremamente complexo, porque eu não estou aqui falando de um evento, por isso que eu não gosto de chamar de desastre de evento. Desastre não é evento, desastre é um processo que envolve muito mais do que simplesmente aquele acontecimento e a conexão daquele acontecimento com uma outra circunstância. Mas está relacionado com política habitacional, que é um assunto extremamente complicado, né? E que só vem à tona quando acontece esse tipo de circunstância, é que nós estamos assistindo nos últimos, pelo menos ao meu estado aqui, nos últimos 2 meses, né? As pessoas estão morrendo, perdendo tudo, as cidades acabando, e a gente não para refletir a conexão entre as políticas públicas e como pensar isso efetivamente com olhos de futuro, né? Então, eu vejo que esse é um grande problema. Nós temos essa previsão na lei 12.608 de 2012, de que haveria que haver um mapeamento de área de risco. Vocês sabem quando isso foi regulamentado? Em 2021. É isso, professor, que esse para mim é o exemplo de que, independente
do que nós estejamos falando. E eu falo aqui como pesquisadora independente. Nós precisamos ter uma política pública que decorre do reconhecimento de um problema social, de um grave problema social, estabelecer as suas diretrizes e regulamentá-la, que é o que não aconteceu em matéria de proteção e defesa civil, não aconteceu em termos de governança, não aconteceu em termos de financiamento, né? Está acontecendo aos poucos, e isso sempre a reboque do desastre, o que é lamentável. Né? É um mal do Brasil? Também não é. Né? Porque outros países do mundo, eu tive a oportunidade de trabalhar na Austrália, estudei nos Estados Unidos, conheço outros sistemas e posso dizer a vocês que isso é geral. Né? O ser humano é assim, ele vai agindo, né, no rescaldo do processo. Mas, independente disso, nós já tivemos aqui, desde 2010, exemplos suficientes para nos preparar, nos organizarmos e olhar, olha, o problema está aqui, então vamos resolver? Vamos nos organizar e buscar alternativas? Vamos olhar que tipo de risco é esse? Como é que eu enfrento esse tipo de risco? Onde é que está o problema? Né? E agora nós temos um movimento legislativo interessante, as coisas estão mudando nos últimos 4 anos, mas vejam, só esse exemplo que eu dei, não sei se responde um pouco do que eu sinto e do que eu vejo. Né? É mais ou menos por aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Se não, Fernanda, eu tenho 2 perguntas. A gente já conversou sobre elas, mas queria ver também se você podia me atualizar e talvez também para compartilhar para o pessoal. Uma é sobre base de dados, tá? Na verdade, é como é que a gente analisa possíveis cenários, não é para priorizar, como é que a gente faz mapa de áreas. Então, parece que existe também um problema, às vezes, com isso. Eu e a Ruana, a gente estava conversando com o pessoal trabalhando com defesa civil recentemente. Isso é um problema, primeiro, porque as bases mesmo podem ter problemas, você pode falar mais disso, mas também parece que às vezes tem um problema de olhar muito para o passado, não é? E não tem a formulação de cenários possíveis para o futuro, tá? No projeto Wells, no entanto, a gente viu que tinha alguns cenários possíveis para o futuro, mas eles também, se eu não me engano, eles eram... Não, aquele cenário sobre Angra era algo que não aconteceu ainda no Brasil, mas poderia acontecer. Então, isso é uma coisa que nos interessa bastante, do tipo, quais defesas civis no Brasil estão pensando em coisas que são improváveis, mas podem ter um impacto imenso, não é? Assim, acho que se existe algum exemplo, pode ser talvez Campinas também, se você quiser conversar sobre práticas assim que são melhores, tipo, realçar alguns bons e maus exemplos, também pode ser interessante. E terceiro, é financiamento, não é? A gente viu que é um problema. Você recentemente escreveu um artigo sobre isso, não é? Melhorou um pouco a perspectiva. Eu também queria ver que outras alternativas tem, que você poderia querer compartilhar com a gente sobre isso. Quais são as alternativas de financiamento para as defesas civis em si, para o órgão, mas também para a mitigação de riscos de desastre no Brasil. Tá. Sim. Bom, com relação a dados, né, eu comecei, quando falei sobre as considerações finais, destacando a importância de reconhecer os existentes, que, por exemplo, como você mencionou agora, existem os dados do Projeto Elos, eles estão de posse da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Os tomos de publicação trazem algumas informações sobre isso, né, mas claro que é sempre importante trabalhar essa perspectiva do cenário futuro, como você traz, né? Agora, nessa visão de riscos que você, acho que está me perguntando, né, nós temos uma certa dificuldade, tá, Ramiro? Porque o que acontece? Nós ainda estamos numa etapa anterior, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de identificar o risco do município, de identificar as áreas de risco dos municípios. Claro que existe dados já, deixo aqui para quem tiver interesse, né, o Serviço Geológico do Brasil faz esse mapeamento de dados e disponibiliza essas informações, certo? Agora, algo que precisa ser dito, né? A legislação brasileira, eu não concordo com a afirmação de que a legislação brasileira não obriga a fazer um mapeamento de área de risco, tá? O verbo é deve. Devem, tá? Então, devem
fazer. Mas acontece que a forma como foi colocada na legislação acaba gerando uma certa dificuldade, porque o município ou ele assume que ele tem que fazer o mapeamento de área de risco, ou ele é indicado pela União e pelo Estado, né? No primeiro caso, se ele assumir, ele tem uma série de obrigações, como estruturar uma defesa civil, né? Fazer uma série de planos. Isso tudo implica em valores e recursos, em recursos humanos, recursos financeiros, coisa que muitos municípios não têm. O exemplo de São Paulo, de Campinas, bem, é um dos melhores que nós podemos ter no Brasil, Minas Gerais também, né? Mas não é a realidade das defesas civis pequenas, onde nós estamos trabalhando com aqueles dados que eu falei de uma equipe, e que muitas vezes são regiões com muito mais de um tipo de risco, né? E riscos potencialmente catastróficos. Então, assim, essa questão de olhar para um cenário de riscos mais graves, como esse que você mencionou aí de Angra, é algo que é muito localizado no Brasil, a depender da localização geográfica. Em geral, os municípios hoje lutam para reconhecer as suas áreas de riscos e se adaptar à legislação brasileira. Essa que é a realidade, tá? Qual que era a segunda pergunta? A questão do financiamento, né? A questão dos riscos futuros, né? Na verdade, a perspectiva do risco pode seguir a que eu mencionei aqui, ou então dos autores que trabalham com a psicológica de uma probabilidade, de uma ponte, né? Que nos faz. O risco é isso, é uma ponte que nos permite conhecer o passado e antecipar os efeitos do futuro. Quer dizer, você não pode pensar em cenário de risco sem pensar no futuro, né? Ou na probabilidade de ocorrência de cenários. E hoje, num contexto de emergência climática, eu tenho frisado e repito sempre, há que se olhar para o pior cenário possível. Mas eu não vou fazer isso, porque não, aqui nunca aconteceu, né? Ou, como disseram, no meu estado aqui, né? No nosso estado, né, Ramiro? Olha, isso aconteceu em 1940, nunca mais, né? Quer dizer assim, gente, já tinha um histórico, né? E nós não projetamos. Isso sem considerar o quê? Toda a perspectiva envolvendo, né, a localização, a exposição da área a risco, as construções, toda essa perspectiva que nós já conhecemos, que eu mencionei, que circundam aquele conceito de risco ali. Então, não é possível, hoje em dia nós precisamos considerar, sim, o pior cenário possível, e quem trabalha bem com desastre no mundo faz isso. Mas não se realizou. Que bom, né? Que bom, nós temos que procurar chegar aí, coisa que nós estamos bastante distante. Sobre financiamento, tá? Eu coordenei o grupo de trabalho do Elos em relação a financiamento, e esse artigo que você menciona, acho que deve ser o sobre fundos públicos, mas tem um outro que está saindo agora sobre orçamento também, tá? A questão é de onde sai o recurso, tá? Existem muitas alternativas, nós fizemos 8 propostas também para a implementação da política pública, mas nesse artigo eu destaco muito a questão dos fundos públicos federais. Não é a única, tá? E eu já desde a minha tese defendo isso. Não é um único instrumento que vai resolver o problema de gerenciamento de risco de desastre no Brasil. Nós precisamos trabalhar numa perspectiva de camadas, né? E isto econômico, financeiro e normativo. E, se for o caso, né, judicializando a questão. O que eu chamo a atenção no contexto federal, e por que foi feito isso? É porque eu parto da forma como a legislação estabelece, que existem 2 formas de transferência de recursos, ou é por fundo, ou é por depósito em conta da União no município afetado, tá? Qual que funciona? O único é a transferência, ou seja, tem que acontecer o desastre para transferir recursos. Né? Por quê? Porque o fundo não funciona. Por que não funciona? Porque não está regulamentado. Simples assim. Mas ele está na lei desde 2010. Tá? Então, assim, por que eu falei dos fundos? Nós temos o Fundo Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o FUNCAP, né, de calamidades públicas, melhor dizendo. Esse fundo, ele agora começou a ter as suas fontes regulamentadas, o que nos deixou muito felizes. Foi uma das propostas, né? Foi agora, 2 semanas, entrou em vigor a lei que altera a legislação 9.605 de 98 para inserir lá na lei 12.340 de 2010 os recursos oriundos de recolhimento das multas ambientais e dos termos de ajustamento de conduta como fonte de recurso para o fundo. Não adianta nada ter uma previsão de fundo que não tem fonte.
né? Então começa a se regulamentar as fontes. Só que agora tem que fazer a coisa funcionar, tem que fazer o fundo poder encaminhar esses recursos para os municípios, que é o que nós não temos ainda no Brasil. Né? Então, olhando para isso e para as fragilidades do FUNCAP, e ali apontando todos os caminhos, está tudo nesse artigo, a gente pode também olhar para outros, como o Fundo Nacional de Segurança Pública, que tem essa conexão com a Proteção e Defesa Civil, e tem valores disponíveis, e o Fundo Nacional de Mudança Climática, também, que também é uma alternativa. Né? Por quê? Há lá uma orientação dizendo que essa possibilidade de auxílio para adaptação do clima obviamente, uma possibilidade normativa. Bem, mas cada um já tem os seus valores definidos, o fundo desprezível não contempla. Que se trabalhe o conjunto, que se busque alternativas por aí e se busque outras tantas, né, que em relação às quais nós fizemos indicações, trabalhando dentro do próprio município. E aí precisa de uma estruturação, precisa de capacitação, precisa de formação, né? A gente precisa rever o orçamento, que é objeto desse próximo artigo que está saindo, reprogramar o orçamento e considerar a Defesa Civil efetivamente no orçamento público do Brasil, que só foi caindo nos últimos anos. E isso é grave, né? Porque nós atendemos desastre sempre com recurso emergencial e com a tendência de aumento de desastre, realmente, se nós não tomarmos alguma medida séria, eu não sei onde é que nós vamos parar. Então, nós precisamos realmente, assim como olhamos para o SUS e para o SUAS, olhar para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e um dos caminhos é o financiamento. Uma coisa que me chama... Alô? Uma coisa que me chama a atenção é que parece que falta justamente aquilo que os estoicos falavam desde muito antigamente, que era o premeditatum malorum, né? A antecipação do mal, né? Que já é tão recomendado pelos estoicos e que eu noto que a gente aqui no Brasil, claro, no mundo todo há essa dificuldade, mas parece que aqui tem uma coisa do tipo, não fale sobre isso, bata na madeira, né? Não fale que atrai. Eu noto esse pensamento, eu já trabalhei no governo, eu noto esse pensamento em governantes, né? Não vamos pensar no pior cenário, vamos pensar no melhor cenário. E aí a gente não age, a gente só reage. Né? A gente só reage, a gente espera acontecer para depois tentar consertar a desgraça que não era para ter acontecido. Não era para ter acontecido. Alguém tem alguma pergunta? É a lógica da escolha, né, que eu mencionei lá no começo da fala, e Exato. de que o desastre é resultado das escolhas feitas em sociedade. Então, nesse Exatamente, momento, se nós não olharmos para problemas, como a Ruana nos trouxe muito bem essa questão, se nós não olharmos para isso de frente, não pensarmos nesse cenário, sim, de escassez alimentar, como é que nós vamos agir? Temos plano de contingência? Não temos plano de contingência para enfrentar a inundação, os municípios, muitos não têm, que sai escassez alimentar. Então, assim, por isso eu disse, Ramiro, nós ainda estamos no mínimo. Para chegar no máximo, temos uma caminhada. Mas é preciso. Todos os cenários precisam ser considerados.